Todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiano. Salomão, boa noite. Semana passada levantou aqui um tema que parecia um tema banal sobre a questão das casas de banho. Parece que houve muitas reações, mas mesmo nos comentários. Sim. Vamos chamar, queria dar continuidade a esse De facto, queria me referir outra vez a ele, não no sentido de que ainda não se fez nada, porque se calhar ainda é muito cedo, mas eu não tinha ideia da preocupação, da dimensão da preocupação. E depois daquilo que falamos semana passada, eu fiquei inundado de mensagens de todo tipo, de várias pessoas, a dizer que de facto isto é um clamor, de uma maneira geral, da população moçambicana, e que ninguém até aqui estava a entender por que não há casas de banho nos bancos, por que não há casas de banho nos supermercados e, sobretudo, nos bancos. E a coisa que me chamou mais a atenção é que recebi duas mensagens de dois ex-gestores de bancos, a dizer que, de facto, isso é uma preocupação. Um dos gestores até dizia que, na altura em que ele era gestor e durante a construção de uma das dependências ou de várias dependências na sua província, ele insistiu em que houvesse casas de banho. Mas o empreiteiro, em coordenação com a administração central do banco, não construiu e passou por cima disso. E, de facto, é uma preocupação que também afeta alguma hierarquia na gestão dos bancos, para dizer que é uma preocupação. Agora, eu ainda não ouvi nenhuma reação por parte da INAI, e que isso me interessa bastante ouvir qual é a reação da parte da INAI. E mais, eu, ao falar disso, também me lembrei de outra coisa. Há uma lei aqui neste país que obriga que os edifícios, estes edifícios estão a ser construídos, todos devem ter rampas, para permitir o acesso a eles de pessoas com mobilidade limitada. Mas vários edifícios continuam a ser construídos sem rampas. E as pessoas continuam aí penduradas nas escadas, a tentarem subir, sem conseguir subir. E edifícios públicos, não apenas edifícios particulares. E eu penso que quando nós produzimos uma legislação, temos que criar condições para o acompanhamento, o monitoramento da implementação dessa legislação, sob pena do país ter as melhores leis do mundo, mas ter as piores práticas do mundo em termos da observância daquilo que é escrito na legislação. É um assunto isso das rampas nos prédios. Vários prédios que estão a ser até construídos continuam sem rampas. E também vários prédios habitacionais existentes, sobretudo na cidade de Maputo, continuam com elevadores avariados. E imagina lá pessoas que residem no 15º andar de um prédio. E eu vi um anúncio há pouco tempo a dizer que vende-se uma flat no 15º andar. E as pessoas foram lá correr e foi dito, bom, mas não tem elevador. E eu pensei, como é que você vive no 15º andar? Não tem elevador. Como é que você transporta a sua mobília para mobiliar a sua casa, a sua flat no 15º andar, sem elevador? Como é que você carrega camas, carrega mesas, carrega armários? Quer dizer, aquela trouxa toda de água nos dias que não sai água. E quando não sai água, você desce do 15º andar para vir buscar água aqui. Eu penso que o Ministério das Obras Públicas e outras, ainda bem que agora temos uma Autoridade Nacional de Obras, a ANOP, e que vejam essas coisas. Quer dizer, isto não dignifica nenhum país. 50 anos depois da independência, quer dizer, é verdade que as nacionalizações aconteceram em julho de 1975, mas de 75 para cá, e tudo se degradou. Quer dizer, os únicos prédios mais ou menos jeitosos são esses arranha-céus novos que estão a ser construídos por turcos ou por outras pessoas. Mas aqueles nossos prédios, aqueles que herdamos do tempo colonial que estão por aqui,
continuam sem elevadores. Praticamente todos sem Destruídos, a elevadores. maior parte. Sim, os elevadores estão lá. Só são elevadores que nunca mais estão A obsoletos. própria estrutura dos prédios. isso. Então, mas isto não dignifica o país. Tinha que haver uma expansão, tinha que haver um determinado rigor por parte do setor das obras públicas em dignificar a vida dos moçambicanos, olhando e tentando encontrar soluções através de cooperação, através de quem possa, ou mobilização dos próprios moradores, para que os prédios passem a ter alguma dignidade para a vida das pessoas que habitam nelas. Não faz sentido o que está a acontecer. Quer dizer, é preferível uma pessoa viver numa zona rural do que habitar um 15º andar de um prédio que até nas escadas não tem iluminação. Depois é difícil, é uma vida incrível. Às vezes fica-se com a impressão de que as pessoas que vivem na cidade vivem melhor, mas vivem muito pior do que os nossos camponeses. Eu penso que é preciso haver uma dignificação da vida urbana por parte de quem de direito, por parte dos municípios e por parte do setor das obras públicas do Estado moçambicano. Exatamente. Salomão, vamos avançar para o primeiro tema, que tem que ver com este lançamento do diálogo, das sessões de diálogo público, que deverá ser um movimento por todo o país no quadro deste diálogo. Qual é a análise que faz da cerimónia em si, que teve lugar aqui? Eu penso que foi uma cerimônia bastante bonita, muito colorida, uma cerimônia multicolor, tinha lá todas as sensibilidades da vida política, da vida econômica e da vida social do país. A cerimônia foi um grande sucesso. As intervenções que lá aconteceram também foram intervenções muito objetivas e muito concretas, que enalteceram o momento e apontaram os desafios. Quer dizer, foram intervenções viradas para aquilo que deve acontecer. Aquilo que deve acontecer como reconciliação, como produção de uma reflexão que conduza à produção de uma documentação que nos permita estabilizar o país. E penso que todos os intervenientes na cerimônia, com destaque para o Presidente da República, foram muito enfáticos em dizer que o diálogo deve acontecer, a auscultação deve acontecer a todos os níveis, e devem-se ouvir todas as sensibilidades do nosso país, e foi bom, foi muito bom. Agora, a questão do fundo que colocou-se, voltou-se a falar, é o chamado de uma espécie de... Parece que ainda temos esse elefante no meio da sala, né? Que é o enquadramento institucional do Anamola e do próprio Venâncio, que foi quem despolitou, digamos assim, as manifestações que culminam com este modelo, nesse modelo de diálogo. Exato. Qual é a impressão que ficou? O Venâncio esteve lá, e o presidente mandou uma indireta dizer que, na sequência da carta que o Venâncio enviou para o presidente, dizer que o presidente disse que não participar... precisa de requerimento para participar. O que achou dessa? Não, precisa de requerimento sim para pedir ou para solicitar a integração formal. O que o Venâncio está a pedir não é dialogar, não está a pedir dialogar, não está a pedir participar do diálogo. Isso todos nós vamos participar. Está a pedir participar da produção final das reflexões resultantes do diálogo. Porque isso aí é que conta muito também. Vamos falar todos, há de haver auscultação nos distritos, há de haver grupos nas províncias, nas capitais provinciais, há de se ouvir grupos de religiosos, grupos de empresários, mas depois, no fim disso tudo, há de haver um grupo, que é a comissão técnica, que vai sentar para produzir os documentos. É aí onde o Venâncio pede para estar. Então, e eu ouvi também, acho que foi Forquilha, que também deu a entender que não era necessário. Não, o Forquilha diz que o Venâncio não está a seguir as regras, não está dentro das regras. Não, as regras são pessoas que definem, não é? Quem definiu essas regras foram aquelas pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas podem adaptar as suas regras se pretende que o diálogo seja o mais inclusivo
como dizem, que tem que ser um diálogo inclusivo, nacional e inclusivo. Então, eu penso que não faz sentido, continuo a dizer que não faz sentido deixar uma peça fundamental de todo este xadrez. Quer dizer, mais do que Forquilha, mais do que o Lutero, mais do que o Yusuf Mahamat, quem desencadeou a necessidade de haver um diálogo nacional inclusivo foi o Venâncio. Agora, como é que o próprio desencadeador pode ficar de fora? Não faz muito sentido. Eu penso que há de haver oportunidade para o integrar e que a sua integração não estraga nada, antes, pelo contrário, traz mais benefícios ao diálogo, torna o diálogo, de facto, mais inclusivo e mais necessário, na medida em que aí é que fica mais claro de que não se excluiu ninguém. É que a palavra excluir, dizer que este diálogo não precisa de requerimento, é para todos, quer dizer, é para todos nós. Nós todos, quando, por exemplo, se disser que amanhã, aí no clube ferroviário, há de haver uma reunião de auscultação, eu também vou. Também os elementos que pertencem ao partido do Venâncio vão, mas não é a esse nível. É aquele nível de pessoas que, depois de tudo que vamos falar, vão sentar e discutir como é que sistematizam as nossas reflexões, as nossas contribuições, como é que sistematizam e como é que transformam isso em propostas legislativas. É aí onde é importante que estejam todos os atores fundamentais, atores políticos fundamentais. E o grupo do Venâncio é um ator político fundamental. O que acha dessa forma? Forquilha quer me parecer que ele incomoda-se, digamos assim, com a presença do Venâncio Mondlane. Não, mas ele não devia se incomodar. Ele tem o lugar dele. Ele é o líder da oposição. O Forquilha, formalmente, na nova arquitetura política do país, ele é o líder da oposição. Mesmo que o Venâncio esteja no grupo, o Forquilha continuará a ser o líder da oposição, de acordo com aquilo que diz a lei, que o líder da oposição é o presidente, é o dirigente do partido, do segundo partido mais votado. Agora, o Venâncio tem o seu espaço como o segundo mais votado nas presidenciais. E não só. Primeiro dizia-se que é porque aquilo é diálogo entre partidos. Ele já tem um partido. Então tem mais razões para estar dentro do grupo. E não só é segundo mais votado, e não só tem um partido, como foi por causa dele que se criou a ideia do diálogo nacional inclusivo. Então, ele é a raiz do assunto. Então, não faz sentido ignorar a raiz, ignorar a causa fundamental e tentar ficarmos aqui a trabalhar com as consequências. E esses outros partidos, por que estão em silêncio? Porque estão aparentemente manietados, não é? Eu acho que os outros partidos não têm voz própria. E ali penso que convencionou-se que quando estiverem reunidos há de haver um que fala em nome de todos. Então, esse um que fala em nome de todos, até aqui, tem sido o Presidente da República. Nunca houve nenhum porta-voz daquele grupo. Mas ninguém proíbe os partidos a título individual. O Salomão Muxanga ou o senhor do Parena, que nós como partido, acho que o Venâncio, por exemplo, deve integrar esse grupo. Exato. Por que esses estão calados, esses também? Não, há uma certa cumplicidade na rejeição da presença do Venâncio. Deve haver um sentimento, e eu sinto isso quando converso com alguns, eu sinto que há um sentimento, não sei se é sentimento de competição ou de inveja, ou ideia de que entrando o Venâncio no grupo vai nos ofuscar, deixaremos de ter a importância que parece que temos neste momento. E eu penso que eles deviam ultrapassar. Se eles querem fazer coisas para o país e não para o orgulho pessoal deles, e não para o ego individual de cada um deles, deviam permitir... Porque o partido Frelimo, o secretário-geral, não tinha dito que não tem problemas com relação a essa... Claro, tinha dito, a Renamo também já tinha dito antes, mas depois não está-se a avançar. E eu penso que deve-se avançar. A comissão técnica, na formulação inicial,
já está completa, já tem os Tem 3 também elementos da da civil. sociedade civil, mas é preciso ainda continuar a trabalhar no sentido de integrar outras pessoas. Há uma questão que Tomás Vieira Mar levantou no grupo dele no Facebook, reagindo a essa sequência sabe mesmo qual é o problema? Que o problema é que após as escutações e consultas públicas, vai haver sempre um grupo Exato. que se vai sentar numa estância turística e enquanto come frutas do mar e bebe champanhe fresco, vai escrever o documento final sem nunca precisar de ler os relatórios da auscultação. Aí está. É aquele grupo de sábios iluminados, gente dotada de expressão. Não acha que também, de um lado, estamos a lançar dúvidas, sem antes darmos a oportunidade dessa comissão trabalhar? Não, quer dizer, não é bem assim. Quer dizer, o que Tomás está a dizer está correto. É por isso mesmo que o Venâncio quer estar no grupo. Quer estar nesse grupo que, depois de tudo, vai estar numa estância turística. A dizer que isto não é importante, isto não é importante, isto é importante. Então, é aí onde está o cerne da questão. Quer dizer, o cerne da questão está na seleção do que foi dito que é considerado importante e deve figurar, e aquilo que foi dito que não é considerado importante. E eu lembro-me, em 1990, durante o debate sobre se abrimos ou não abrimos para o multipartidarismo. Então, discutiu-se muito. E eu até era muito amigo do falecido Rafael Maguli e andava muito perto dele em muitas ocasiões. Então, ele disse, chegamos e era porta-voz do partido. E ele disse que chegamos à conclusão de que não há... O povo não quer. O povo não quer multipartidarismo. Essa coisa de muitos partidos. Mas isso depende da maneira como você apresenta a questão. Se você disser assim, vocês querem que haja muitos partidos, cada um fala o que quer. Quer dizer, surta. As pessoas, isso é confusão, não queremos. Queremos o nosso partido Frelimo apenas. Então, pronto, volta a ideia de que não, nós queremos o partido Frelimo apenas. Então, depois, lá no Biro Político, foi decidido que não, vamos abrir ao multipartidarismo. É claro, arrepio à vontade supostamente popular. Exatamente. Então, um amigo há pouco tempo me lembrou mais ou menos a frase célebre que o Chissano cunhou nessa altura, quando lhe perguntamos, Sr. Presidente, mas diz que a maioria não quer o multipartidarismo, como o senhor diz que o Chissano respondeu. É bom não confundir a maioria com a maior parte. Sim. Não confunda a maioria com a maior parte. Então, houve uma maior parte que disse que não, mas essa maior parte não é a maioria. É a maior parte das pessoas que foram ouvidas pelo grupo. Então, é isso, é preciso incluir aqui. Então, podemos dizer que a maior parte daqueles partidos não querem ver nada. Exatamente, não é a maioria do povo moçambicano. Então, e aqueles partidos, aqueles 7 ou 8 partidos, não podem vir aqui falar em nome do povo moçambicano, porque íamos colocar cada partido ali no ecrã e dizer, os militantes daquele partido vão para ali, e daquele vão para ali, daquele vão para ali. Alguns líderes ficariam sozinhos, sem nenhuma pessoa a ir lá. Portanto, não é verdade que a vontade daquele grupinho represente a vontade da maioria esmagadora do povo. Que Salomão, eu estive lá no dia, mas dizem que Salomão também deprecia muito, nesse programa, desprecia muito aqueles partidos, não reconhece os seus... Não, é que eu os conheço, que não os reconheço porque os conheço. Quer dizer, eu conheço cada partido e sei o que cada partido é capaz de fazer. E qual é o contributo real que cada um daqueles partidos pode dar ou está a dar ao país. Então, eu não deprecio os partidos, até os valorizo. Apenas, é que, sabe o quê? Como é que você senta ali no centro de conferências, João Guissano, assim, bem sentadinho, enquanto estão a queimar a sede do teu partido lá em Panda, e lá não sei aonde. Quer dizer, você está ali, você é grande líder, sentado ali, mas o seu partido está a arder lá fora. Quer dizer, o que você representa nessa altura? Você representa-se a si próprio. Então, é nesse sentido que as pessoas acham que eu estou a depreciar o papel deles. Não, o papel deles é importante, mas a sua representatividade real no terreno é quase nula.
Então, mas para o efeito do diálogo, para o protocolo nacional, convém que estejam ali. E isso é muito bom. E é pena que eles nem falam cá fora, não é? Só cumpre aqueles protocolos silenciosos, de andar de um lado para o outro, mas não tem essa expressão de posicionar-se criticamente sobre os grandes eventos que o país atravessa. Estamos aqui todas as semanas a discutir o país. Eu nunca vi o Yusuf Mahamat a discutir o país. Nem o líder da oposição nunca convocou uma conferência de imprensa para refletir sobre os grandes temas que o país enfrenta. Agora, vamos dizer que eles são importantes? Sim, são. São importantes porque presidem os partidos deles. Partidos que foram convidados para aquele grupo, em função de alguma presença em alguns órgãos. Nisso já a Câmara convocava sempre a imprensa para reagir aos grandes assuntos. A Câmara era um peso pesado. Agora, esses novos opositores aqui, a Comissão Política da Frelimo reúne-se todas as semanas. Depois, logo a seguir, o porta-voz comenta os assuntos tratados, comenta a vida política nacional. O Forquilha, como chama? O Yusuf Mahamat, o Lutero. Zero, absolutamente zero. Não sabemos qual é a opinião desses partidos, por exemplo, com relação aos grandes temas de Então, é isso, é nesse sentido que eles podem pensar que nós depreciamos o papel deles. O problema é que o papel deles não se impõe. O papel de um líder impõe-se. A gente tem que sentir a existência dele na prática, no público, a influência dele no dia a dia da população. Não apenas dos seus militantes nos escritórios. Há uma questão também que é importante. Eu falo muito em relação à questão dos partidos com a representação parlamentar. Esses partidos recebem fundos dos moçambicanos para trabalhar. Exatamente. Mas nós não sentimos a presença desses trabalho deles. Não sentimos. Tirando a Frelimo, de facto, que tem estado a fazer trabalho com brigadas, semanalmente atividade política, dirigentes a descer a base. Estes outros partidos praticamente não existem. Então, no mínimo que devem fazer é permitir que entre no grupo alguém que possa hoje sacudir um pouco, que é o outro grupo, é o grupo Anamola. Mas se eles acham que fica fora, também pode ficar fora. Só que isso não ajuda para o país. Até pode ajudar a eles. Pode permitir que eles estejam uma espécie de um clube de privilegiados. Mas este país não precisa de privilegiados nesta altura. O país precisa de pessoas que arregassem as mangas e trabalhem para o bem do país no seu todo. Não um grupo especial que tem a oportunidade, quando há uma cerimônia, dizer que vai falar o fulano, porque representa que. Isso não é suficiente. Parece que aquele grupo corre risco de fazer uma espécie de uma feira de egos, né? O grupo, quando vem, parece-me que eles valorizam mais a fórmula, a forma do que o conteúdo. Sim, estar lá à frente, ao lado do presidente. E ter um tratamento protocolar, porque eu sou... Faz deles grandes. Sim, eu sou do grupo dos signatários. Sim. Os signatários sentam aqui primeiro e depois vêm os antigos presidentes, sentam perto. Então isso, para algumas pessoas, é uma grande promoção social. Sentar ao lado de um Chissano, ao lado de um Guebuza, ao lado de um Nhus. O presidente. Isso é uma elevação social incrível. Mas não é disso que nós queremos tratar neste país. Nós, neste país, não queremos tratar da celebração das personalidades. Queremos tratar assuntos concretos que levem a população moçambicana a entender para onde é que este país vai e que quando tivermos eleições as pessoas vejam exatamente com clareza que as pessoas em quem votaram foram realmente valorizadas na contagem de votos. Exato. Isso é que é fundamental. Exato, Salomão. Então nós vamos obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte para dar continuidade ao programa Semana com Salomão Moia.
Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Semana com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte vamos discutir aqui temas ligados à administração da justiça e questões da lei e ordem. Esta semana a imprensa deu conta de um caso estranho de detenção de mais de 15 trabalhadores da empresa que faz a gestão, digamos assim, de carga, do handling dos aeroportos, mas também agentes da polícia, indiciados de terem feito sumir uma mala que vinha do Brasil com 20 quilos de cocaína. O estranho é que essa mala não aparece. Algumas dessas pessoas foram detidas, nem são achadas nas imagens do próprio aeroporto, mas que, entretanto, viram o tribunal, digamos, de instrução, digamos, já legalizaram a sua detenção. Estão lá, neste momento, as pessoas detidas preventivamente, mas a mala não aparece. Disse que a mala foi para o Nhagoia, Qual análise faz com relação a essa questão? Não é mais um caso de prender para investigar. Para investigar, exato. Me pareceu isso. Quando ouvi a procuradora, acho que é a procuradora da cidade de Maputo, a dizer sim, temos mais de 15 detidos. Mas tem mais de 15 detidos para procurar saber onde é que está a mala. Não é porque tenha já conhecimento da verdadeira rota da mala. E depois ouvi um repórter que falava nessa notícia, a dizer que, segundo fontes, a mala saiu do aeroporto e foi para Nhagoia. Se há alguém que sabe onde é que foi a mala, então a primeira coisa que o CERNIC e outras forças envolvidas na investigação deveriam fazer era perseguir a mala e ir buscá-la e saber quem é que levou a mala para lá e como é que é o circuito da mala do avião até chegar onde que chegou. Porque neste momento é misterioso termos mais de 15 pessoas detidas por terem feito sumir uma mala que ninguém viu. E as pessoas todas... Um turno inteiro, inteiro, entre polícias e aqueles carregadores de bagagens, ninguém viu. Aparentemente ninguém viu. E a mala veio e tinha 20 quilos de cocaína, e segundo o alerta da Interpol, que ligou para as autoridades moçambicanas, e a própria pessoa que trazia a mala existe. Mas essa pessoa também disse que não trazia nenhuma mala. Claro que é. A pessoa disse que não trazia nenhuma mala, de tal forma que não reclamou nenhuma mala. Exato. Então, como é que de repente estamos... Então, este é um caso misterioso e parece-me que houve muita precipitação nas detenções. E oxalá que essas detenções não fiquem por muito tempo sem o devido esclarecimento de onde é que para a mala e dentro daqueles detidos todos, quem são os que realmente importa deter e quem são os que foram detidos por serem simples trabalhadores do local onde a mala poderia estar e desapareceu. E penso que isso nos remete para a maneira como é feita a nossa investigação no país. De uma maneira geral, a nossa polícia prende para investigar. Não investiga para depois prender. Prende uma pessoa para depois procurar saber como é que as coisas são. Mas, normalmente, o que é o princípio da investigação criminal é investigar para depois ter fortes suspeitas do envolvimento. Tomar as medidas de coação das pessoas, depois tomar algumas medidas de coação para prevenir que as pessoas continuem a praticar o mesmo crime ou que fujam das investigações. Portanto, penso que há qualquer coisa que não está a andar muito bem nesse setor ou nessa área. Mas são tantas coisas estranhas que estão a acontecer, sobretudo aqui no país e no aeroporto em particular, naquele edifício ou naquele conjunto de edifícios do aeroporto, que é espantoso. Ouvi dizer o ministro dos Transportes e Logística a dizer que desapareceram os computadores no dia 9 deste mês, desapareceram todos os computadores do setor técnico da LAN. Quer dizer, como é possível desaparecer? Salomão não consegue ficar um tempo sem falar dela. Não, é que também não quero sou prejudicar os esforços coletivos. Mas quem está a falar é o dono do setor, é o ministro do Pelouro. Não sou eu há muito tempo que não passo por perto da LAN. Só vejo notícias, por exemplo, agora, na quinta-feira, esta semana passada,
ali a quinta-feira, sim, estava a circular aí um vídeo de umas pessoas zangadas porque apanharam o avião para ir à Beira e de repente disseram que o avião já não vai à Beira, vai a Chimoio. E já tinham as bagagens deles no avião. Quer dizer, há coisas que nos obrigam a falar todos os dias de coisas que nem queríamos falar delas. Portanto, mas isso tudo, eu fico preocupado porque o nosso governo aparentemente tem consciência de que na LAM e no aeroporto, naqueles edifícios do aeroporto, há forças reacionárias, para simplificar as coisas. Há forças reacionárias. Você está no quadro já Não, há forças reacionárias que agem contra as medidas que o governo quer implementar. Mas, estranhamente, o governo está-se a comportar como se comporta a população. Vir cá fora gritar, é para roubar-me computadores, é para fizeram desaparecer 20 quilos de cocaína. É para, quer dizer, o governo não pode ser assim. Nós depositamos a nossa inteira confiança no governo para o governo tomar medidas. E as medidas do governo têm que ser muito consubstanciadas nos factos. E não é possível, num setor todo, com todas as câmaras de vigilância, com vários seguranças à volta seguranças de empresas que estão a guarnecer a LAM. Aliás, até há pouco tempo houve um segurança que bateu os repórteres de MBC-TV. Afinal, aqueles seguranças só servem para bater pessoas, não são capazes de ver o ladrão que vem no setor técnico e retira os computadores todos. Quer dizer, há coisas incríveis que nós não podemos aceitar, mas que estão a acontecer no nosso país. Mas essa questão da droga, fala-se muito de Moçambique se transformar num verdadeiro corredor da droga. É um boato ou mesmo é verdade? Está a acontecer isto? É verdade. E há um cidadão que me abordou sobre isso, a dizer que o nosso governo, por exemplo, quer combater droga, quer até combate, até fala de controle da costa, mas alguém dizia assim, mas este governo não está a falar a verdade. Veja lá a Colômbia. A Colômbia é um sítio muito concreto, muito conhecido. As casas que vendem droga na Colômbia, aqui na cidade do Maputo, ali no bairro militar. Toda a gente sabe onde é que é, mas aquilo ali já tem 30, 40 anos. Nos últimos 40 anos, eu ouço falar da Colômbia, que quando você perde uma coisa naquela zona, vai à Colômbia, vai apanhar. E há muita gente a destruir-se ali na zona. Então, as pessoas estão a dizer assim, nós corremos para coisas muito longínquas, até vamos atacar Chivochongo, não sei quanto. Mas Colômbia, que é uma coisa localizada, delimitada, é ali. O governo de Moçambique nunca conseguiu acabar. Lembro-me, não sei se é o Bernardino Rafael, quando era comandante da cidade de Maputo, fez umas ofensivas ali e depois continuou. Quer dizer, entra um comandante da cidade de Maputo, primeiras medidas para acabar com Colômbia. Aí sim. E depois, para a Colômbia continua. Entra outro, para acabar com Colômbia. Quer dizer, Colômbia dele é um sítio muito concreto, mas nunca acabou. Sempre há fornecimento da droga, sempre há crianças que vão lá comprar, sempre há pessoas que se destroem na Colômbia, e o governo não vai conseguir. Mas o governo quer acabar com a droga nos 2.700 quilômetros da costa, não tem nenhuma lancha, não tem nenhum barco rápido para controlar a costa, mas quer isso. Mas começa pela Colômbia, que está aqui nas suas barbas, e não consegue. Portanto, eu penso que nós devíamos fazer mais ou menos aquilo que em 2005 o presidente Guebuza fez, um conselho de ministros alargado à sociedade civil, que reuniu ali no centro de conferência João Guichard durante 2 dias, que é para ouvir o que o país sente. Mas Salomão é contra reuniões, mas também defende reuniões. Não, é preciso... Não acha que os problemas já foram diagnosticados, Salomão? Nada, foram diagnosticados. O que falta é diagnosticar métodos de intervenção para a resolução. Salomão parece um processo de educação política. Não,
falta diagnosticar métodos corretos. Salomão agora apontou a Colômbia. Precisamos de uma reunião para... Não, quer dizer, é preciso saber primeiro por que não se consegue acabar com uma Colômbia, que é uma coisa pequena, que é uma coisa dali. E depois, eventualmente, a droga que dizem que foi para Inhagó e depois vem para a Colômbia. E pronto, quer dizer, temos problemas, alguns deles, de fácil solução, mas não são solucionados. E por outro lado, temos ainda dentro das Forças de Defesa e Segurança este festival de baleamento. Vamos entrar logo a seguir a esse tema. Que está acontecendo. Esse é o tema a seguir. Todas as semanas. Então eu penso que há coisas aqui que estão a faltar. Falta uma estratégia coletiva para a solução dos grandes problemas deste país. E depois também, eu acho que alguns ministros, sobretudo o ministro Matlom, para mim já está a falar demais. Está a falar de tudo. Até falou da avaria daqueles 2 tratores lá em Niassa, a dizer que não é avaria, é porque os motoristas, os tratoristas não sabiam ligar as baterias. Mas Mas fica com a impressão de também que o Ministério do Ministro parece que só tem um funcionário, que é o próprio ministro. Sim, é o único funcionário. Lá em Niassa, onde avariaram os tratores, primeiro teve o diretor provincial dos transportes. Não falou dos tratores. Tem toda aquela hierarquia lá. Exatamente, ninguém falou. E aqui dentro, a nível do Ministério, o ministro Matlobe não está feito no pelouro dos tratores dentro do Ministério. Ele é ministro de todo o Ministério. Agora, por que um diretor normal, um diretor nacional daquela área não explica o que aconteceu? Tem que ser o próprio ministro a falar da avaria de um trator, a avaria do que é problema de bateria. E a propósito, se é problema de bateria, cadê a assistência técnica que foi dito que estava a acompanhar o pacote todo por 5 anos? Onde é que está? A assistência técnica, que os tratores custaram 6 milhões e tal de meticagem, porque inclui a componente da assistência técnica. Então, essa assistência técnica não conseguiu treinar o tratorista para saber pegar e ligar a bateria do próprio trator. Quer dizer, é um tratorista que não estava preparado para aquele trator. Então, quer dizer, são tantas perguntas que nem vale a pena fazer. Agora, o que é que eu sugiro? Primeiro, os ministros não é para andarem todos os dias a fazer discurso, não são comentadores políticos, não são analistas. Os ministros foram colocados para trabalhar. E depois, há certas perguntas, e eu até critiquei alguns jornalistas, mas vocês, quando vê um ministro, ministro dos tratores, e o ministro também tem que saber dar uma resposta adequada, que não lhe voltem a perguntar isso, e designar pessoas concretas que devem passar a responder pelos tratores, e não, senão vamos reduzir o ministro inteiro a mecânico dos tratores. Não, isso não faz sentido. Mas há uma outra questão, Salomão, voltando nessa questão da droga em Moçambique. Antes dessas notícias, dessa repercussão desse caso das malas, aqui já tivemos situações de que um dos maiores barões da droga foi detido aqui numa zona nobre. O Fuminho. Tivemos casos de um outro, que afinal era cônsul numa nossa embaixada no Brasil, que afinal é um grande barão. Fala-se também de algumas detenções importantes de supostos barões da droga de origem nigeriana. Este ano foi detido. Com envolvimento até de magistrados, prende. O que é que isto remete, do ponto de vista daquilo que coloca Moçambique como por que Moçambique está se a converter num grande corredor, digamos assim, de acolhimento de barões da droga? Parece assim, aqui é uma espécie de uma teia muito profunda, que não é porque o funcionário do aeroporto, o carregador, é muito mais profundo, porque não se sai da zona internacional. Na tese de que de fato essa mala chegou mesmo. Não é qualquer pessoa que sai com uma mala de 20 quilos do aeroporto internacional na zona internacional de Maputo. Não é possível, está cheio de polícia. Mostra claramente que é uma indústria, digamos assim. Sim, há uma indústria e depois é muito fácil. Moçambique, por que é paraíso, por que é corredor? É porque é dos poucos países aqui na região onde não existem medidas concertadas exatamente antidroga. Quer dizer, o combate à droga é feito de forma esporádica e não por profissionais treinados para a área.
Se você pegar os tais polícia que estão detidos, alguns deles, e perguntar se já viu cocaína na vida deles, se calhar nunca viu, nem sabe o que é. Só sabe que há droga chamada cocaína, que às vezes pode passar por aqui. Então, mas nós tínhamos que ter um investimento já, outros aeroportos por onde a gente passa, encontramos cães farejadores, encontramos polícia devidamente preparada, só de olhar para um conjunto de pessoas que acabam de desembarcar de avião, o polícia de lá fora, diz: você pode entrar deste lado. Quer dizer, ele suspeita só olhando para os passageiros. Por quê? Porque é uma pessoa treinada para tal, é uma pessoa que trabalha com a matéria no dia a dia. Nós não temos isso. Dois, somos muito vulneráveis à corrupção. Se houver um envelope, uma distribuição de um determinado valor por um grupo mais ou menos grande, ou aquelas pessoas que andam perto das bagagens, aqui qualquer bagagem, mesmo transportando pessoa humana num caixão, pode desaparecer. Por quê? Porque as coisas aqui estão tão relaxadas, a corrupção compra qualquer um. Quer dizer, você não vai apanhar nos nossos oficiais, naquelas pessoas que estão em determinadas posições, umas pessoas que digam: dizem, tu tens aí um envelope de 100 mil, 200 mil, não quero isso. Quer dizer, e denunciar. Muitas vezes, as pessoas ouvem falar: tens aí 50 mil, 100 mil, quer dizer, já começam a tremer. Então, eu penso que temos que mudar isto, sob pena de continuarmos com este mau nome lá fora, e segundo, e de continuarmos na lista cinzenta das grandes organizações internacionais. Porque o Brasil fala muito Sim. de Moçambique como digamos assim, um paraíso, um refúgio. Sim, mas e depois a maior parte da droga vem de lá. Vem do Brasil para Moçambique. Usa essa rota. Usa a rota de Moçambique. E mesmo outras nacionalidades, por exemplo, nigerianos, hospedam-se em Moçambique para conseguir receber a droga proveniente da América Latina e facilmente introduzi-la para a África do Sul ou para outras rotas, até na Europa. E eu penso que nós temos que mudar. Já devíamos ter, a nível das Forças de Defesa e Segurança, uma grande equipa antidroga, treinada, pode ser fora do país, mas treinada especialmente para isso, e bem organizada, e bem estruturada. Da mesma forma que já devíamos ter uma equipa, uma brigada anti-raptos, que já foi falada há mais de 5 anos no Parlamento, mas nunca aconteceu. Nunca na prática ninguém sabe onde é que fica essa brigada. Então, eu penso que nós temos que materializar aquilo que andamos a dizer. O tempo corre e as coisas são ditas, depois nada acontece. Não acontece nada. E o país não pode continuar assim. Porque o crime transnacional está-se a sofisticar cada vez mais, está-se a organizar, está-nos a monitorar a partir de fora, está a saber exatamente quais são as fragilidades do país. E quando mandar isto para o país, com quem se deve falar? Já sabe. Se falar com aquele, isto não há de acontecer. Se falar com aquele chefe, a coisa vai passar. Se cuidado, aquele chefe não pode saber. Eles sabem tudo, conhecem os nomes de cada chefe mau e de cada chefe bom que nós temos aqui no país. E de cada chefe vulnerável, as luvas, e de chefes que não querem luvas. Eles sabem isso. Então, quem não sabe somos nós, quem não sabe é o governo de Moçambique, que pensa que os funcionários que tem são igualmente probos, todos eles, mas que na prática temos essas fragilidades em todos os níveis, mesmo no judiciário e mesmo em outros níveis. Polícia e judiciário, muitas vezes muito permissivos a esse tipo de situações. E a droga tem dinheiro, e financia, paga e consegue aliciar pessoas aparentemente idôneas para permitir, ou fazer de conta, quer dizer, às vezes você é pago, não é para ajudar a passar, é para dizer que não viu. É para omitir-se. Sim, para você não ver. Quer dizer, ver e não ver, e deixar passar.
Exato, Salomão, vamos avançar para o terceiro e último tema desta noite, que é a questão do recrudescimento da violência. Tanto em Cabo Delgado, com imagens chocantes de decapitações em Mocimboa da Praia, mas também com essa situação do Cernic, parece que as matanças lá, parece que não querem acabar. Mudamos de subordinação, digamos, de tutela, mas a violência está lá. Eu acho que uma vez, acho que foi o general Amatai, falou uma coisa que depois foi muito mal interpretado. Ele disse que é o problema de comando. Quando se diz que é para em Cabo Delgado, os insurgentes estão a avançar, o que está a acontecer? Acho que foi ele. E também o presidente Guebuza também uma vez foi... Falou também, sim. O presidente Guebuza também... Não estavam a ser os quadros, não estavam a ser suficientemente utilizados, dados o devido valor. Então eu também acredito que é o problema do comando, é o problema da orientação, é o problema do engajamento do comando no combate contra essas situações todas. Veja que no caso de Montepuez, este ataque que aconteceu dentro da cidade, dentro da vila, os insurgentes fizeram-se transportar numa Indra da PRM e que só abandonaram naquela zona porque acabou o combustível. Então, se calhar, eles não tinham onde ir buscar combustível. E entraram no bairro, mataram 4 pessoas de uma maneira muito desagradável e fizeram esses estragos. E depois, esta semana, na quinta-feira, já circularam imagens da população de Mocimboa da Praia a dizer que as nossas forças não devem defender aquela zona, é melhor ver os ruandeses. Então, e depois já houve um grupo aí que diz que é isso que nós dissemos, que os ruandeses vieram aqui para ficar. São pessoas que nunca foram a Mocimboa da Praia, se calhar, e são pessoas que falam de longe. Aquela população, o que está a dizer é que quando saem os ruandeses, ficam as nossas forças de defesa e segurança. Com essas fragilidades de comando que estamos aqui a referir, acontece esse tipo de penetração. Primeiro houve um ataque em Mbau, há umas 3 semanas atrás. Um ataque que não se justificava do ponto de vista das pessoas que estão lá. Porque Mbau também já era uma zona, digamos, libertada. Então já não havia isso. Mbau é uma distância, quando sai de Mocimboa, a caminho de Auace, a caminho de cá, de Pemba, de Macomia, é uma localidade, é um posto administrativo que está aí no caminho. Então, as pessoas diziam que não se justificava aquele ataque, mas já aconteceu. E depois, logo a seguir, o governador da província foi para Mbau e acho que foi com o presidente da Federação Moçambicana de Futebol distribuir bolas para as crianças, etc. Que é uma boa ação, mas as pessoas acharam que não queriam bolas naquele momento. Querem segurança. Queriam segurança, querem pessoa que venha nos garantir segurança. Não venham nos oferecer bolas para quando sair chegar os insurgentes aqui nos aterrorizar. Então, eu penso que são questões sensíveis, mas sinto que há problemas sérios de comando e logística. E penso que esses 2 assuntos caminham juntos. Há problema de comando, há problema de logística. Porque algumas situações que a gente ouve falar, alguns ataques que acontecem, aparentemente não deviam acontecer. Porque não é até falta de homens organizados ou treinados. Temos alguns jovens treinados, mas o comando na utilização de homem certo para uma missão certa, isso é que pode estar ainda a faltar. E este clamor da população de Mocimboa a dizer que quer ruandeses, não quer moçambicanos, temos que gerir isto com muita perícia, sob pena de isto se cristalizar na mente da população, primeiro de Mocimboa da Praia, depois a ser população de Palma, Muidumbe, Macomia, a dizer que os ruandeses é que nos defendem melhor. Mas alguém me dizia que um dos grandes problemas, eu não sou especialista militar, é que diziam, por exemplo, que os ruandeses têm uma grande vantagem em relação aos nossos, não só a questão do comando, mas também de língua. Eles falam Swahili, tal como aquelas populações daquelas zonas falam Swahili. As nossas tropas, muitas delas, são jovens da cidade, aqui do Maputo, não falam aquelas línguas. Quer dizer, dizem que a partir daí começa
Bom, pode ser um fator interessante, mas há muitos moçambicanos que estão em Cabo Delgado no combate que também falam Swahili. Agora, eu penso que o comando e logística, meios, em quanto tempo as nossas forças respondem a uma situação de emergência e em quanto tempo os ruandeses respondem. Então, essa que é a grande diferença. É uma diferença abismal. Enquanto os ruandeses aparentemente têm meios mais rápidos e parecem mais eficazes no combate contra isso, os nossos têm problema de coordenação de comando, coordenação logística para realizar determinadas operações. E como é que... Eu não sou conspirador, mas quando a Total disse declarou força maior, também os ataques reduziram praticamente, não havia quase ataque. Agora que parece que há sinais de retoma, de repente também esses grupos de decapitações já voltaram. Ou estou a ser conspirativo? Não, estou a ver fantasmas. Não, até podes ver dessa maneira. Sim, mas o maior problema é que aqueles que estão a lutar em Cabo Delgado, aqueles insurgentes, aqueles que estão a lutar ali no terreno, não são eles que organizaram aquela luta. Aquela luta tem um comando geral, que lê jornais, que vê televisão, que fala inglês, fala francês, fala várias línguas e que viajam nos aviões a nível internacional. Então, eles acompanham tudo. Eles acompanham os noticiários, acompanham as discussões a nível internacional, quando é que Total retoma, quando é que não retoma. E eles planificam as ações deles em função do timing daquilo. Quer dizer, eles planificam para ter impacto. Sim. Agora, se Total não está a voltar, não está a vir, tudo fica fora da gestão. Você fica a atacar. Está a atacar o quê? Está a bater no cadáver. Agora, quando há uma atividade que está a acontecer e depois a Total também tem um problema a gerir no Afunge, onde fechou ali, a população está a reclamar, os empresários. Quer dizer, há muitos problemas que precisam de uma gestão de proximidade. É preciso descer muito, e não só a nível daqueles que são militares só, mas pronto, devia, a nível do nosso exército, haver sociólogos, psicólogos e outras personalidades para acompanhar determinados processos. Acompanhar as ações dos nossos militares e também participar na planificação das ações. Eu penso que ainda não conseguimos acertar. E se calhar é urgente acertarmos, sob pena de se cristalizar este sentimento que eu vi aqui nas redes sociais da população de Mocímboa, que não é toda a população, mas aqueles que apareceram, que foram fotografados, estavam a dizer que não queremos as nossas forças, queremos as forças do Ruanda para nos defender, porque eles nos defendem melhor. Então, cuidado com este tipo de discurso. Até pode ser um discurso instigado pelas próprias forças ruandesas. Vão lá dizer que vocês querem-nos a nós. E pronto, também os ruandeses, ali em Mocímboa, eles é que tiraram os insurgentes em 2021. Tem ruandeses que já têm família em Mocímboa da Praia, em Palma, tem filhos, tem casas ali, alguns ruandeses. Então, quer dizer, cuidado com este discurso, porque pode ser politicamente perigoso a médio e longo prazo. Então, Moçambique não pode ficar feliz por ver nas suas redes sociais sua população a dizer que prefere um ruandês a um moçambicano para a defesa nacional. Então, isso não pode ser normal. Então, isso tem que nos perturbar a todos nós e sobretudo, aqueles a quem nós atribuímos a autoridade para resolver esta questão no concreto. Então, isso é um assunto. Outro assunto é esse, nas forças, no Cernic, essa limpeza que está a acontecer, esses baleamentos cotidianos que estão a acontecer. Quer dizer, e depois, quem são os baleados? Quando é baleado um polícia, como este, o último tal Mosquito, que foi baleado aqui na zona de Njavela, logo a seguir surgem vídeos, surgem áudios a dizer que ele era um carrasco, ele maltratava muita gente, ele mandou prender muitas pessoas.
ele também matou, e que ele participou de algumas missões perigosas. Mas, eu acho que é preciso, e eu acho que o ministro Chachine, mas o comandante-geral Civi, deviam aproveitar o facto de eles serem novos na direção dos pelouros onde estão, para humanizar, tranquilizar e humanizar a instituição polícia. E não permitir que os problemas da polícia resolvam-se com balas entre colegas. Isso fica muito mal para o país. A imagem do país, a imagem para os investidores e para toda a gente. É de um faroeste. Um país onde você acorda de manhã, tem pessoas no seu portão, começam a matar. E nunca são encontrados. Exatamente. Não são encontrados porque foram enviados. Quer dizer, é a tal coisa de que é baleamento por desconhecidos. E nunca são encontrados porque eles... E depois, veja lá uma coisa. Um indivíduo, para matar uma pessoa, você gastar 30 balas. E quando volta lá no quartel, onde você vai, o seu comandante não confere as balas, saber o que você foi fazer com essas balas. Portanto, eu penso que não estamos bem, é preciso mudarmos. O país não se gera assim. É possível alguns polícias serem desvinculados da polícia ou serem detidos se estiverem com processos disciplinares ou criminais, mas não fazer estas matanças que não só afetam os visados, como afetam suas famílias, afetam seus filhos e aterrorizam o país. O país fica com a sensação de que aqui neste país a solução do problema é uma bala. Quer dizer, a bala serve para resolver o problema do país. Não pode ser assim. E penso que é a altura de cada indivíduo, como dizia um sábio chinês, que cada dirigente é soberano na sua área. Deve tomar medidas de modo a pacificar o seu setor. Estamos a falar dos transportes, estamos a falar de que o ministro Machombe deve pacificar o seu setor, mas também o ministro Chachine tem que pacificar o seu setor. Esses ministérios todos devem concorrer para o desenvolvimento do país, mas de forma pacífica. E lá na defesa também é preciso estarmos muito atentos a esse discurso de Mocimboa da Praia, de que nós queremos ruandeses, os moçambicanos devem sair daqui, porque isso é extremamente perigoso politicamente. Então, nós não podemos... Salomão, nós tínhamos ficado de fazer... Temos dois temas, na verdade, que devemos ter concluído, mas acho que é melhor. Um deles é essa questão de discutir uma questão da independência econômica, que é proposta pelo presidente Chapo, mas que, por exemplo, um dos elementos, na última semana, o Chival falou muito da questão do quase os milhões de dólares que Moçambique perde anualmente com o repatriamento de capitais no setor bancário. E a própria Bolsa tem estado, através do seu PCA, tem estado a fazer um lobby no sentido de que os bancos, essas PPPs que falamos aqui dos cartéis, também possam ser colocados lá na bolsa, cotados na Bolsa. Acho que esse é um tema que nós podemos retomar na próxima semana, já com mais... Se estiverem cotados na Bolsa, há possibilidade de moçambicanos também se apropriar de parte desse capital. Na próxima semana acho que vamos discutir esta questão, é muito importante. A outra questão também que acho que vai ser muito importante discutir, voltamos a verificar a questão do Ministério da Agricultura. Parece que há um problema na beira, eu tenho estado a ver na imprensa sobre, como chama, exportação de madeira, não exportação de madeira, está muito complicado. Eu acho que são dois temas que nós temos que voltar. Isso na sequência daquela questão que Salomão colocou, de que o ministro eventualmente vai ser vítima de cartéis. Há quem diz que não é nada disso. Não, há problemas, quer dizer, todos os ministérios têm problemas no nosso país. Agora, há outros ministérios onde os cartéis são mais agressivos. Quer dizer, não deixam ninguém dormir. Um dos cartéis é esse que está no Ministério dos Transportes, que manda roubar computadores, manda avariar aviões. Então, eu acho que faz sentido. Também no Ministério da Agricultura há uma luta grande. Você imagina impedir pessoas que já estavam a viver disso, de fazer exportação ilegal de madeira. De repente surge uma ordem de parar, não exporta mais. Então eles fazem tudo para continuar a fazer. Eu acho que é um assunto que nós voltaremos na próxima para discutir sobre esse assunto que a MBC tem estado a acompanhar aqui,
mas também fundamentalmente essa questão da agenda da liberdade de cor, porque depois do Salomão e o Chival levantar esse tema, temos recebido muito subsídio. Como é que Moçambique pode rapidamente avançar para... Um deles é, de fato, permitir que esses cartéis... Que eu não quero ser acionista de um banco, do Porto de Maputo, de Matraque, quer dizer... Quando a HCB abriu, logo mais de 7 mil moçambicanos foram a correr. Foram lá, compraram as ações. Acho que faz sentido voltar a E esses moçambicanos são acionistas da HCB. Então, para a semana ficamos já agora não sei quantos moçambicanos são acionistas do BIM, do BCI. Ou da TRAC. Sim, exato. Então é preciso. Fica aqui então o nosso compromisso para a semana para discutirmos essa questão. Como é que podemos ter benefícios através da Bolsa com esses instrumentos, esses PPPs que estão aqui disponíveis, que é uma questão mesmo de uma mudança legislativa que a Bolsa facilmente pode trabalhar nisso. Então, para si, caro telespectador que nos acompanhou, o novo encontro fica marcado para o próximo domingo, à mesma hora, o Salomão Moiano a trazer aqui a sua análise e ajudando os moçambicanos a iluminar um pouco, digamos assim, os moçambicanos em relação aos grandes temas do país. Boa noite, até lá.